Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional e hoje vou falar aqui de um assunto que ficou meio em alta, mais ou menos em alta, vai, no Twitter principalmente, que eu vi lá o pessoal debatendo hoje, né, na quinta-feira, após Estudiantes 1, Botafogo 0 pela Libertadores, né, pela terceira rodada, né, se eu não estou enganado, da fase de grupos da Libertadores. Estudiantes venceu, né, com gol inacreditavelmente esquisito, né, que foi uma falha do John. E durante a transmissão, parece que eu não estava assistindo esse jogo, eu estava assistindo Libertad e São Paulo. Mas parece que durante a transmissão oh meu Deus, Gustavo Villani, né, lá na Globo, falou: o Botafogo está perdendo para um time que nem é considerado grande na Argentina. E aí, muitas pessoas, como assim, não é considerado grande? Tem 4 Libertadores e não sei o que lá e tal. E a gente vem aqui para explicar. Eu até já aproveito para falar que eu tenho um vídeo no meu primeiro canal. Se você não conhece, eu tenho um primeiro canal chamado Jogo Falado, que fala mais de Santos Futebol Clube, seleção brasileira. Mas às vezes eu trazia uns temas alternativos. Tem ótimos vídeos lá de NBA, ótimos modéstia à parte, né? De NBA, falando de futebol sul-americano também. Mas eu resolvi trazer para esse até uma versão mais atualizada. No sentido de atualizar só no jeito de que eu vou falar aqui mesmo, uma forma mais direta também, digamos assim, enfim. Mas eu vou deixar aqui na descrição também, se você quiser ver lá nele. Também tem um outro vídeo que eu já vou emendar e aproveitar até falar que eu vou refazer aqui também, mas que tem lá no Jogo Falado também sobre isso. Afinal, o Estudiantes é considerado um time grande na Argentina? Você sabia que na Argentina tem uma parada que diz... Sabe o G12 aqui no futebol brasileiro? Na Argentina tem mais ou menos os 5 grandes. É um pouco parecido com a questão do G12, mas tem as suas peculiaridades aqui que eu vou tentar explicar nesse vídeo. Inclusive, a segunda parte que eu falei, que eu já vou emendar e tal, que tem outro vídeo, é quem é o sexto grande, porque sempre foi um grande debate também na Argentina essa questão do sexto grande. Então vamos lá, vamos começar. Para começar, o Estudiantes, falando nesse caso específico, né, já que o Villani citou, né, o Estudiantes é tetracampeão da Libertadores, é um time que é um dos maiores campeões argentinos, né, para falar exatamente, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o oitavo maior campeão argentino, empatado justamente com o Newell's Old Boys, com 6 títulos cada um do campeonato nacional. O Estudiantes tem 7 vices ainda e o Newell's Old Boys tem 5. Claro que o sucesso internacional do Estudiantes é bem maior nesse comparativo com o Newell's, mais especificamente, tá? Mas por que ele não é considerado um dos 5 grandes? Porque lá na Argentina o Estudiantes inclusive é campeão mundial também, tá? Tem um título mundial. Lá na Argentina, principalmente na época da profissionalização do futebol, você pode argumentar que nem é profissional até hoje, né, mas a profissionalização efetiva, né, do futebol, que começou ali por volta de 1931, desde um pouco antes a Liga Argentina queria definir ali uma votação para decisões que forem tomadas no campeonato e tudo mais, na Liga, enfim. Só que os times grandes, ou o que eram os times grandes? Os que tinham mais torcida na época, os que tinham inclusive mais títulos também na época, eles queriam ter um peso maior na hora de votar. Porque qual era o argumento do Boca Juniors, do Racing, por exemplo? Eu tenho muito mais torcida, eu sou campeão, outros times não pode a minha vontade valer menos do que a do Belgrano, pronto. E a Liga Argentina resolveu, na hora de definir, né, esse peso em votos, e ficou definido até mais ou menos a partir disso aí, né, quem eram os grandes, assim. Para você ser considerado um clube grande e ter o peso 3 em votos na decisão, por exemplo, o meu voto, eu sou o Boca Juniors, meu voto vale 3. Eu sou o Belgrano, meu voto vale 1, entendeu? É nessa pegada. Tinha que ter 15 mil sócios, 20 anos seguidos na primeira divisão e pelo menos 2 títulos na primeira divisão. 5 clubes se encaixavam nesses requisitos: Boca Juniors, São Lourenço, Racing, River Plate e Independiente. Para você ter o peso 2 e ter 2, contabilizar 2 vezes ali, né, o seu voto, 2 pontos, você teria que ter 10 mil sócios, 5 mil a menos, né, um título de primeira divisão, um título a menos, e os mesmos 20 anos de fundação, e não na primeira divisão. Então tem uma sutil diferença aí.
se enquadravam nesses requisitos. Estudiantes de La Plata e Huracán, que é um rival histórico do São Lourenço. E aí os outros times todos que não se enquadravam nisso tinham peso de 1. Isso gerou até algumas coisas que vieram até de antes. Por exemplo, na ocasião, para você, quando começou toda a discussão lá atrás, no começo, né, nos primórdios mesmo do futebol argentino, nos anos 1900, 1900 e pouco, 1902, 3, enfim, alguns clubes não concordavam com isso. E, por exemplo, o Lomas, ele resolveu sair dessa questão da liga e tudo mais e desativou o futebol até anos depois. E o Lomas ainda é um dos clubes que figuram ali em cima dos campeões argentinos, mesmo não disputando desde 1899. Ou seja, é tempo pra caramba, né? O Lomas, mesmo assim, ele ainda figura ali, foi campeão argentino, todos os títulos foram lá nos anos 1890, por exemplo, ó, vou até ver aqui, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898. O Lomas, depois disso, extinguiu o futebol do seu clube. Hoje é um clube de rugby ainda ativo, inclusive. Outro que, esse foi mais depois, que não concordando com isso e tudo mais, e por ter alguns problemas ali de não saber como reter o dinheiro, não saber como contratar atletas, sempre trazia muito ex-estudantes, porque surgiu de uma escola, era o Alumni, que inclusive extinguiu completamente, o clube não existe mais, inclusive doou o dinheiro, né, na época que se extinguiu, doou até a divisão, você olha na página deles, na página do Wikipedia deles também tem para onde foi doado o dinheiro, foi para as escolas evangélicas, centro de cuidado à criança, centro de cuidado ao idoso, assim, que tinha ginástica, essas coisas. Então, o Alumni fez isso e se extinguiu de vez como clube. Mas, ainda assim, por exemplo, também é um dos grandes campeões ali, inclusive com 10 títulos. O Alumni tem mais títulos que o Estudiantes, por exemplo. O Alumni tem mais títulos que o News Old Boys, que o Huracan, enfim. Até outro dia tinha mais que o Vélez Sarsfield, que o Vélez, ano passado, por exemplo, ganhou o seu 11º, então passou, mas estava ali. Então, para vocês verem como é que era um clube muito tradicional e como é que era essa divisão que era feita antigamente, né? Então, meio que dividiu-se dessa forma os clubes grandes. E claro, os clubes grandes foram depois tomando sempre, continuando o seu caminho de vitórias a mais, né? Então foram se distanciando dos outros clubes, principalmente naquela época, né? No começo dos anos 1900, né? No começo do século, melhor dizendo. E esses times, por exemplo, esses 5 grandes, ficavam alternando entre eles os títulos da era profissional até 1967, que o primeiro clube que vence fora dos 5 grandes na era profissional é o Estudiantes, justamente em 1967. Ou seja, realmente era tinha uma discrepância muito grande entre Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing e São Lourenço, entre os outros clubes, por mais que os outros clubes estivessem crescendo também, como o próprio Estudiantes, que pega ali o final dos anos 60, começo dos anos 70, um time muito forte, campeão argentino, tetracampeão da Libertadores, tricampeão da Libertadores, o tetra vem com o Verón em 2009, inclusive o pai do Verón, o Verón é Labrujita, né? O pai dele, o Labruja, que é o Juan Ramón Verón, se eu não estou enganado, né? O nome dele, estava nesse time, né? Que foi campeão lá, tricampeão argentino, tricampeão da Libertadores e tudo mais. Ou seja, é um clube grande, é um clube relevante, mas não é considerado um clube grande na Argentina. Só que eles têm uma percepção diferente do que é um clube grande do que pra gente. Por exemplo, quando a gente considera o G12, se você comparar, por exemplo, primeiro, antes de comparar, é um campeonato muito mais antigo, né? Evidentemente. Vocês viram aqui que eu estou falando, começou nos anos 1800. Então o Campeonato Brasileiro começa em 1959, né? Então é diferente. Tem muito menos edições, né? Lá não, já tinha uma liga mais organizada, por mais que não seja a AFA, desde lá atrás. Então, tem essa questão. Mas aí quando você compara, por exemplo, pegar o Grêmio, que é um clube muito grande aqui no Brasil, claro, faz parte do G12, o Grêmio é campeão mundial, o Grêmio é tricampeão da Libertadores, é bicampeão brasileiro. Mas você olha o Estudiantes e fala, pô, mas o Estudiantes é 6 vezes campeão argentino, é tetracampeão da Libertadores, tem um título mundial, por que não é considerado grande? É justamente isso. É um clube, claro, de muito respeito, mas que não entra nos 5 grandes por eles terem uma visão um pouco diferente do que é considerar um clube grande. Hoje em dia ainda tem muita essa discussão, mas claro, já se reconhece,
clubes mais relevantes hoje também, o próprio Estudiantes, por um bom tempo News Old Boys e Rosário Central, hoje nem tanto os dois, mas seguem ali sendo relevantes, claro, mas digo, de competitividade. A nível nacional, mesmo o Independiente, por exemplo, não está tão bem já há uns bons anos, já não é campeão argentino desde 2002, inclusive. O Vélez Sarsfield, quem mais? O próprio Huracan deixou de ter uma grande relevância, foi voltar esses anos aí mais recentes a conseguir disputar lá em cima, pelo menos. O Lanús teve uma crescente legal nos últimos anos também, chegou a ser campeão argentino em 2016, chegou na final da Libertadores contra o Grêmio, né? Vale lembrar, inclusive, em 2017, né? Inclusive o ano seguinte. Então, enfim, tem clubes que apareceram mais. Você teve bons anos do Banfield, por exemplo, que hoje está bem mal, mas até pouco tempo atrás o Banfield foi bicampeão argentino, ou foi só campeão? Acho que foi só uma vez, né? Só uma vez em 2009. Enfim, tem essa percepção, e é isso que eu quero dizer. Agora, claro, esse debate no sexto grande, como eu falei para vocês, eu vou deixar para um outro vídeo, mas eles contam muito essa questão de tradição, títulos, torcida. Por exemplo, a estimativa dentro do mundo ali dos 5 grandes, inclusive, Boca Juniors e River Plate tem uma distância muito grande para os outros. Por exemplo, a estimativa é que o River Plate tenha 16 milhões de torcedores e o Boca Juniors 18. Segundo as últimas pesquisas, eu até vou ver aqui a fonte exatamente, só para não falar besteira aqui, para não falar de onde eu falei. A última pesquisa tinha sido eu vi no 90 Minutes, né? 90 minutos, futebol. E a pesquisa tinha sido feita pelo, só um momento, Projeção Consultores, tá? Vamos ver aí como se fala. E até vou falar direitinho aqui. O São Lourenço teria aí 3% da população argentina, o Racing 4,8%, o Independiente 4,9%, e aí Boca Juniors e River Plate, o Boca com 42%, o River com 35%. Mais ou menos aí, como eu falei, 18 milhões para o Boca, 16 milhões para o River, Independiente e Racing ali já bem abaixo com 5, 4 milhões, o São Lourenço por volta de 2 milhões, e aí lá para baixo já, bem depois, apareceu o News Old Boys, inclusive na frente do Estudiantes. O News tem mais ou menos uma proporção ali de estimativa de quase 1 milhão de torcedores, tanto que eles se consideram o maior do interior, né? Porque Rosário não é uma capital e tal, e a torcida do Estudiantes se considera o maior do interior. Isso vale, claro, mais como uma provocação ao seu rival Rosário, mas a outros times também. Junto com o News, um pouquinho abaixo o Rosário, e o Estudiantes mesmo seria a 8ª maior torcida da Argentina, uma estimativa ali de uns 600, 700 mil torcedores. Então é isso. Assim, o Gustavo Villani não está completamente certo, mas também não está completamente errado. E quem não conhecia isso, é até uma coisa bem tradicional, quem acompanha muito futebol até sabe, mas se você não conhecia, está aqui o motivo do porquê que o Estudiantes não é considerado um grande clube na Argentina. Mas é claro, é um clube respeitado, você não tira ele para ser um clube pequeno, evidente que não. Mas é um clube que não tem o mesmo respeito, o mesmo tamanho, talvez até mesmo a tradição, você possa dizer, do que Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente e São Lourenço. Fechou? Comenta aí o que você acha disso, se você conhecia essa situação toda, e até a próxima, pessoal. Valeu!